Senhor, tende piedade de nós. Toda a igreja. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade. E vamos acolher também o cônego Manuel da Paixão. Desde já agradeço o convite e a gentil acolhida do Padre Damião, zeloso pároco dessa comunidade paroquial. É um prazer estar aqui nessa noite. A saudação também aos reverendos diáconos, servidores do altar, a querida Paróquia dos Mares aqui representada pelos irmãos que estão com a camisa Salmão, e caros amigos da paróquia de São Cosme e Damião, e também irmãos que visitam a paróquia e que participam da novena desta noite. É uma graça de Deus nós estarmos aqui. Devemos ter em mente que o período do novenário é um período rico para a paróquia, na qual com certeza a paróquia sai fortalecida desse período intenso de preparação, período intenso de oração e período intenso também de ensinamento. Então não se deve sair de um novenário da mesma forma como se inicia. E a preocupação desses dias não são preocupações meramente materiais, de fazer com que as coisas saiam perfeitas, mas o que é que o novenário vai trazer para cada um dos paroquianos. E é exatamente a proposta que o Padre Damião faz neste ano ao propor a reflexão das obras de misericórdia corporais e espirituais. Lembremos-nos que o Papa Francisco, no ano de 2015, ele instituiu o ano da misericórdia, convocando todos os fiéis a voltarem a atenção para aquelas 14 obras, 7 corporais e 7 espirituais, que naturalmente algumas delas andavam esquecidas, pelo menos no que diz respeito ao ensinamento, à catequese, à pregação e à escrita. E o Papa trouxe esse grande benefício ao recordar para a igreja a necessidade de meditar, e não apenas meditar, buscarmos viver esses preceitos que na realidade são preceitos deixados pelo próprio Cristo, e nos quais encontramos o espelho de vida dos santos, aqueles que primeiro nos educam na vida das obras de misericórdia. Na noite de hoje, nós contemplamos duas delas: dar abrigo ao peregrino e perdoar as ofensas. A primeira, obra corporal; a segunda, obra espiritual. E até mesmo na dinâmica da entrada dos grupos, se cantou, né, de acolher os peregrinos, desejam entrar. Cristo deseja sempre entrar na porta do nosso coração. E de início devemos nos recordar o mandamento que Jesus nos deixou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E a máxima deste mandamento, ele nos deixa no momento crucial da sua vida, ao se entregar por nós no alto da cruz. E antes mesmo, naquele momento, quando ele estava reunido
com os discípulos deixou o mandamento da caridade para aqueles apóstolos e doravante para toda a igreja até que ele retornasse. Portanto, ao nos dar este mandamento, ele nos convida a superarmos o nosso egoísmo e a reconhecer como nossas as necessidades do outro, a encher a sua solidão com amor, a partilhar com ele o caminho e a tentar dar juntos, dar sentido ao nosso caminho. Sejamos iluminados mais uma vez pela Escritura. Agora o próprio discípulo, aquele chamado de discípulo amado, aquele que reclinara a sua cabeça no coração de Jesus. E na sua primeira carta, São João nos diz: filhinhos, não amemos com palavras, nem com a boca, mas com ações e em verdade. É o convite explícito no Novo Testamento. A recepção do forasteiro, do peregrino, juntamente com outras obras de misericórdia, não representa apenas uma atitude da comunidade cristã, mas esta é uma dimensão fundamental da caridade, que testemunha e expressa a ação, a raiz profunda do ser cristão. Portanto, acolher não é simplesmente um dever moral do cristão, mas revela o seu conteúdo, o seu sentido, digamos numa palavra não muito conhecida, o seu sentido ontológico, isto é, faz parte da essência, faz parte do ser da igreja, ser uma igreja acolhedora. Já no Antigo Testamento, a hospitalidade é considerada sagrada. Vós fostes estrangeiros no Egito, disse Deus ao seu povo. Em Abraão, que acolhe os 3 peregrinos, é Deus que visita o homem. Abraão não sabia. Quando um estrangeiro se estabelecer em sua terra, não o oprima. Trate-o como se fosse um dos vossos compatriotas. Vós deveis amá-lo como a vós próprios. Está lá no Levítico 19:10. Não podemos esquecer que o primeiro peregrino a ser acolhido, quem é? Jesus, que vem ao nosso encontro e quer entrar em diálogo conosco. Existe um canto próprio do Advento, não sei se vocês conhecem. Abre tua porta que alguém está chegando. Abre tua porta que alguém está batendo. É Jesus que vem a ti. Por que não respondes? Porque tu te escondes. E o tempo do Advento que nós começaremos a celebrar em breve nos convidará exatamente a isto, a que nós acolhamos Jesus nos nossos corações. Nos evangelhos, Jesus está sempre a caminho, e há muitos episódios de acolhimento que são narrados. Por exemplo, Jesus foi um peregrino nos caminhos da Palestina, assistido por mulheres e abrigados por muitos. Ele mesmo dissera: o Filho do Homem não tem onde colocar a cabeça. Mateus 8:20. E mais adiante, no seu caminho, ele encontra Zaqueu, aquele pecador público, e lhe dirige a palavra dizendo: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero ficar em tua casa. Ele é convidado em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Ele é hóspede frequente
na casa dos seus amigos, Marta, Maria e Lázaro. E ele mesmo, quando criança, foi exilado, peregrino, estrangeiro, no Egito. Eu fui estrangeiro e vocês me acolheram. Estrangeiro e me acolheram, Jesus dirá claramente aonde? Naquele discurso do juízo final, quando ele separará os bons dos maus. E ele provará a capacidade do nosso acolhimento. No exemplo de Cristo, São Paulo grita: por isto acolhei-vos uns aos outros como Cristo vos acolheu pela glória de Deus, comprometendo-se a ter os mesmos sentimentos, suportando o fardo do outro e perseverando na unidade do Espírito e na paz. E diz São Pedro: sejais hospitaleiros uns com os outros sem murmura. Então percebem porque é próprio da igreja cristã, da igreja católica, sermos acolhedores. Em primeiro lugar é Jesus que dá o próprio exemplo. Depois os escritores sagrados nos chamam, nos exortam para esta prática. Recentemente tivemos uma reunião da Forania 4, até dizia ontem para o conselho, e que o resultado da escuta da Forania, qual foi? Que a Igreja Católica precisa saber acolher melhor, mas que não é uma coisa própria de lá da Forania, porque eu dizia, há mais de 10 anos que nós ouvimos essa constatação. E antes de acolhermos o de fora, é necessário que nós nos acolhamos a nós próprios. O acolhimento do estrangeiro encontra também lugar na regra de um grande santo que cooperou para moldar a vida do Ocidente. Quem é ele? São Bento, qual o seu mosteiro está presente aqui na nossa cidade. Lá no capítulo 53 da sua regra, quando exorta o monge à recepção, e ele explica por quê, em latim: hospes est alter Christus, isto é, o hóspede, ele é um outro Cristo. E todo mundo que chegar no mosteiro fará a experiência de que será bem recebido. Se tem um lugar que não é mal recebido, é no mosteiro, porque o mosteiro tem como princípio esta regra: o hóspede que chega, ele é considerado como Cristo. O outro faz parte de mim, portanto o acolho para expressar concretamente o mandamento do amor: ama o teu próximo como a ti mesmo. A imagem de Jesus que disse: quem vos acolhe, a mim acolhe. O acolhimento, em primeiro lugar, implica abertura e dedicação um ao outro, mas também a capacidade de escutar o outro e lhe dar o espaço nos nossos corações. Um espaço no qual se sente aceito, se acolhe o outro tal como ele é. Mas a recepção também requer saber estar perto do outro e cuidar do outro. Para acolher é preciso tornar-se uma presença que socorre. Falamos de acolher o peregrino, mas aqui mesmo nas nossas comunidades, por exemplo, como nós reconhecemos a importância de uma equipe de acolhedores, que está sempre à porta da igreja, os primeiros a chegar e os últimos a saírem, acolhendo quem chega. Meus irmãos e minhas irmãs, a prática da misericórdia na recepção do estrangeiro é hoje mais do que nunca uma fonte de cura para o homem que a pratica, que poderá curar as feridas do individualismo,
redescobrindo a beleza do dom e da relação. E para o estrangeiro, ferido pela desconfiança, pelos direitos negados, pela impossibilidade de viver uma vida plena. A nossa igreja sempre teve cuidado em hospedar, em acolher os peregrinos. Hoje é muito difícil a gente dar uma acolhida a quem a gente não conhece. Mas pelo menos, se nós não fazemos, acolhemos quem está perto de nós. Já desde a antiguidade, quando os cristãos peregrinavam em direção a Roma, em direção à Cidade Santa, em direção à cidade de Santiago de Compostela, sempre existiam aquelas casas de acolhida, de acolhimento aos peregrinos. Que Deus prepare sempre o nosso coração para acolhermos a todos. A segunda obra de misericórdia desta noite, a obra de misericórdia espiritual, perdoar as ofensas. Esta quinta obra de misericórdia espiritual nos convida a perdoar as ofensas recebidas e incitando particularmente o orgulho, é a mais difícil de todas. Aparentemente impossível em nossa sociedade, onde a humildade, uma coisa fundamental para a capacidade do perdão, ela é sinal de fraqueza, não é tida como virtude. A fragilidade humana faz sentir o cansaço do perdão, mas o cristão tem uma certeza: eu posso tudo naquele que me fortalece. Santo Agostinho escreveu: você, porém, dirá, mas eu não sou Deus, eu sou um pecador, eu não conseguirei perdoar. E ele prossegue: dê graças a Deus em admitir que você tem pecados, perdoe, portanto, para que lhe seja perdoado. No entanto, o próprio Deus nos exorta a imitá-lo. Na realidade, caros irmãos e irmãs, aqui da paróquia de São Cosme e São Damião, o perdão incondicional é uma peculiaridade cristã e tem sua fonte em Cristo, que na cruz que se encontra aqui no altar, revelando supremamente a misericórdia de Deus, pede ao Pai aqueles que o injuriavam: perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O perdão recebido também deve ser concedido. Ao nos ensinar a rezar o Pai Nosso, o Senhor ensina-nos a pedir que as nossas dívidas sejam perdoadas, tal como nós as perdoamos aos nossos devedores, e acrescenta: se vós perdoardes aos outros as suas culpas, o vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos outros, nem mesmo o vosso Pai vos perdoará. Vejam que Jesus declara aqui uma sentença. É uma sentença que ele declara para nós que somos seus discípulos. É incondicional que demos o perdão para que recebamos o perdão de Deus. Diante disso, o perdão cristão não tem limites. Ao pedido de Pedro, ao saber quantas vezes se deve perdoar, o Senhor respondeu afirmando a necessidade de perdoar sempre, e ensinando a parábola do servo maligno que, perdoado pelo patrão, é capaz de perdoar um servo como ele,
Eu não sei se vocês se lembram dessa parábola que Jesus fala. Então o homem tinha dívida com o seu patrão. Olha, perdoa-me. E aquele patrão perdoa. Logo que ele é perdoado e sai, encontra o seu irmão, o seu companheiro que também lhe deve, e ele não perdoa a dívida. É um homem que nós chamamos de perverso. Que essa perversidade não invada o nosso coração. O perdão não é fruto do bem-estar, nem da minha habilidade. É um dom que Deus nos dá para que a vida possa recomeçar. Em qualquer situação que possa se encontrar, um cristão deve opor a radicalidade do bem à radicalidade do mal. O bem deve sempre nos acompanhar. Que mérito teríeis se amasseis apenas aqueles que vos amam, diz o Senhor. O sofrimento, nós sabemos, torna o perdão ainda mais difícil, mas não impossível. Por vezes o sofredor tem de perdoar os mal-entendidos, superficialidades e indelicadezas daqueles que o assistem. Mas mesmo no sofrimento podem ser criadas novas possibilidades de perdão. Quem não se lembra, por exemplo, de São João Paulo II, que perdoou o seu assassino, aquele que tentou lhe assassinar na prisão? Quem nunca ouviu falar de irmã Dulce, que ao receber, perdoe-me a expressão, uma cusparada na mão, ofereceu a outra em favor dos pobres? E muitas vezes nós, por uma simples palavra, guardamos a indiferença e o rancor. De acordo com o ramo recente da psicologia, a psicologia positiva, também o perdão ajuda o indivíduo a libertar-se de uma situação particularmente estressante, a consolidar estados mentais e comportamentos mais adaptados às situações, a melhorar as relações em que possa estar envolvida, quebrando a solidão em quem o não perdão corre o risco de aprisionar. O que é novidade para a psicologia, que é uma ciência recente, é uma verdade eterna há mais de 2000 anos que Cristo nos ensinou. Obviamente que muitos psicólogos nem são cristãos, outros o são, mas uma descoberta da ciência para nós não é novidade nenhuma, porque na verdade a experiência do perdão, ela liberta o nosso coração. Conceder o perdão cristão é responder ao convite à perfeição. Portanto, sejais perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. É interessante que no Evangelho de Lucas o mesmo pedido seja uma exortação à misericórdia. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. Devemos nos lembrar do seguinte, caros irmãos: nós todos, indistintamente, aquela palavra que o Senhor diz no Evangelho, que antes de trazermos a nossa oferta ao altar, primeiro nós devemos nos reconciliar com o nosso irmão. Não fomos chamados à imperfeição, nós fomos chamados à santidade de vida. E é impossível sermos santos sem praticarmos as obras de misericórdia. Nós devemos ser luminares nesse mundo tenebroso. Por natureza, nós cristãos somos o quê? Somos luz, como o Senhor diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo.
Então, nesse mundo de tanta agressividade, de tanta violência, o cristão não leva a agressividade e a violência. Ele leva a paz, o amor e o perdão. Então, que a palavra de Deus nos ajude a sermos sempre generosos e amáveis uns com os outros. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Iluminados pela palavra, nosso grande valor, por martírios e dores passastes, para a glória gozar do Senhor, para a glória, para a glória, para a glória gozar do Senhor, para a glória gozar do Senhor. Ó irmãos dedicados e santos, só a Cristo quiseste servir. Recebei com agrado este canto, velas sempre por nosso porvir, velas sempre